Fala, galera. É, bom, nossa aula de literatura vai ser nossa aula de revisão, tá? Eu já havia falado para vocês que a gente vai ter agora a aula voltada para a revisão. Então, aula dessa semana e aula da semana que vem vão ser aulas revisionais, tá? A ênfase vai ser nos conteúdos mais atuais, tá? Então, nessa aula a gente vai falar sobre primeira e segunda geração. E na semana que vem a gente vai falar sobre as diferenças e semelhanças do arcadismo e do romantismo, tá? Então aqui nós temos, né, a primeira geração, com Gonçalves Dias, né? A primeira geração, que foi a geração indianista, né? Então, é a geração que marca, né, aspectos nacionais, né? Tem a questão do herói nacional, né, que eles veem o índio como um herói, né, como uma marca cultural, tá? Então, aqui, ó, partilhando dos ideais nacionais dos autores da revista Niterói, Gonçalves Dias sobressai-se pela qualidade de sua obra. Nela, há poemas em que o eu lírico exprime a sua subjetividade, né? Subjetividade é característica marcante do romantismo, né? Que expressa os sentimentos, né? Na questão da subjetividade, nós temos muita relação dos sentimentos. Que o eu lírico exprime, né, a sua subjetividade, traço do romantismo, assim como textos indianistas calçados em pesquisas sobre o indígena brasileiro, em conformidade com o enaltecimento dos valores nacionais da época. Então, ele tem esse enaltecimento, né, do indígena, né, ele tem o índio como um herói nacional, né, como uma marca cultural, né, e eles dão muito valor a isso. Apesar de ser constantemente reconhecido como importante nome do indianismo romântico, Gonçalves Dias produziu outros tipos de poema, como aqueles de tema amoroso. Então, Gonçalves Dias, ele também participou da segunda geração, né, que é o ultrarromantismo, mas ele ficou conhecido mesmo na primeira geração, que foi onde ele se destacou mesmo, né? Então, nossa ênfase aí, né, vai ser a primeira geração, né, o Gonçalves Dias, onde ele se destacou. Aqui tem a obra dele, né? Bom, então aqui, essa parte aqui ele explica, né, a obra dele anterior, né, que ficou conhecida no caráter amoroso, né, que seria para a segunda geração, tá? Então aqui ele está explicando mais ou menos na aula da primeira geração, né, eu expliquei direitinho, né? Então aqui nós temos a explicação. Aqui temos outra obra, né? Então, aqui ele já coloca, né, a questão da mulher indígena. Então, na primeira geração, o amor também é um amor idealizado, né? Só que o amor idealizado é o amor da mulher indígena, né? Da mulher que não tem a mesma cultura, né? Que possui aspectos e características bem expressivos, né? Aqui está falando da parte indianista.
A parte da obra de Gonçalves Dias, que possui como tema o indígena, é representativa do indianismo romântico brasileiro. Nela, há preocupação em cantar os feitos do nativo. Isso acontece por meio da idealização do indígena, que se assemelha ao homem ideal do romantismo medievalista da Europa. Assim, em vez de ser retratado como era, o nativo tem força física inimaginável e é detentor de valores estimados pelos europeus, como nobreza de caráter e honra. Então, aqui, né, nós temos essa idealização do indígena, tá? Eles têm essa questão do herói, né, vem da era medieval, né, aquele herói medieval, né? E aí ele pega umas características, né, do herói medieval e coloca e assemelha ao indígena, tá? Então, né, temos essa relação aí com os heróis medievais. O poema de Juca Pirama, publicado em 1851, é um dos textos indianistas de Gonçalves Dias. Foi um texto bem marcante, tá? Na época, que marcou muito, né, a geração indianista. É formado por 10 cantos com ritmo marcante que revela a maestria do autor. Apresenta a narração da prisão de Juca Pirama por tribos inimigas no intuito de realizar o ritual antropofágico, ou seja, de se entregar ao corpo do inimigo, depois de morto, ao banquete da tribo, acreditando-se que, com isso, sua força de guerreiro seria absorvida pela tribo. Ao pedir clemência, pensando no pai cego e desamparado, Juca Pirama é considerado covarde pela tribo e pelo pai, mas consegue resgatar sua honra voltando para o sacrifício e lutando contra vários inimigos. Sua releitura em voz alta permite perceber como seu ritmo lembra os das músicas indígenas, marcadas pelas batidas do tambor. O ritmo desse poema constrói-se pela metrificação. Então, aqui, né, Juca Pirama foi um herói, né? Mesmo tendo, né, muita gente contra ele, não concordando, seu próprio pai, ele não desistiu, ele continuou e conquistou sua tão sonhada, né, a aceitação, né? O reconhecimento. Bom, então, primeira geração, né, baseada no indianismo, né, baseada na visão do índio, tá? E no segundo vídeo a gente vai falar sobre a segunda geração. Até daqui a pouco.